Olá pessoal, a gente vai continuar aí com a fotossíntese. A gente já teve uma aula, a aula anterior, que vocês viram quais são as maquinarias, as ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias para realizar o processo de fotossíntese. E quais seriam basicamente aí os componentes, né? Quem que entra na reação da fotossíntese, quem que sai da reação da fotossíntese e por aí vai. Eu quero que vocês comecem a separar esses eventos de produção energética em plantas em dois processos. Então, a gente vai necessariamente ver dois processos, que é o evento de fotossíntese propriamente dito e o evento de respiração, certo? Então, vai acontecer esses dois momentos aí para a gente conseguir a produção energética. Então, a gente tem uma primeira etapa de síntese utilizando a luz para a produção de carboidrato, que é a fotossíntese, e uma segunda etapa em que eu pego esses carboidratos e realizo um evento de quebra para a produção energética, que é a respiração. Então, eu quero que vocês comecem a separar dessa maneira. Por enquanto, a gente vai ficar em fotossíntese, certo? Tem uma aula exclusiva aí para respiração. Então, vamos lá. Para a gente entender essa primeira etapa, que é a fotossíntese em si, a gente vai estudar um pouquinho um ciclo que é chamado de ciclo de Calvin, o ciclo de Calvin-Benson, o ciclo da fixação do carbono. Então, eu tenho aí alguns nomes para uma certa etapa que vai ocorrer nessa produção energética. Só que tem alguns componentes que vão ser inseridos durante a aula que eu quero que vocês já saibam desde o começo o que eles são. Por exemplo, se a gente olhar aqui, que a gente está representando, cadê o negocinho? Tá aqui, tá bem pequenininho, hein? Enfim, a gente vai ter basicamente aí, aqueles componentes que são abundantes no ambiente, que no caso seria a água e o oxigênio. Então, eles estão numa quantidade abundante aí. Alguns ambientes nem tanto, mas a gente vai considerar aí como sendo componentes que estão presentes no ambiente. E a gente tem também outro componente que está abundante, certo? Que é o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, para a gente realizar o nosso evento de fotossíntese, eu preciso o quê? Eu preciso da união desse elemento com a união desse elemento, a água, certo? A partir da ação da luz, para a gente ter a nossa produção de energia, que é, no caso aí, é a produção do nosso açúcar. Então, esse seria o nosso evento básico. Só que vai surgir alguns elementos aí. Um elemento que vai surgir, que vocês vão precisar saber muito bem o que é ele, é esse daqui, ó, que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. O que é isso? Ele é uma molécula que, a partir do processo da sua quebra, o processo que rompe as suas ligações, em que o ADP perde um fosfato e é convertido em ADP, adenosina difosfato, nesse processo de quebra, nesse processo de liberação, a gente tem liberação energética e é essa energia que é utilizada. Beleza, então a gente já conhece esses dois componentes. Além deles, vai surgir outros itens aí quando a gente estiver falando de fotossíntese, que é o NAD, que ele está aqui. Aqui tem outro NAD, mas a gente também tem um outro elemento que é o FAD. Então, são duas coenzimas, na verdade, dois componentes que são carregadores aí de elétrons carregados. Então, esses carregadores, eles vão levar esse elétron, vão levar essa estrutura para o nosso evento de respiração que vai ocorrer posteriormente, certo? Então, a gente sabe aí que eu tenho a água, o oxigênio, o CO2 como componentes, a gente vai ter a luz como a energia, e a gente vai ter as coenzimas que atuam, os carregadores que atuam, o NAD e o FAD, além dos componentes energéticos aí, que é o ATP e o ADP. Então, todos eles aí, eles desempenham uma certa função quando a gente fala de ciclo de Calvin-Benson. Dessa forma, então, tudo isso que a gente viu, ele compõe aí o ciclo de Calvin. Aqui a gente tem uma representação do que está acontecendo lá no estroma do cloroplasto. Estroma seria aquela parte, o lumen seria a parte interna, a parte interior aí do cloroplasto. Então, são os eventos que vão estar acontecendo nesse processo. A gente vai conhecer esses eventos basicamente aí ao longo da aula,
Mas o que realmente importa para a gente é as moléculas que estão sendo produzidas, quais são os produtos dessas reações dependentes da luz. Então a gente vai ter os eventos aí de produção de ATP, que então é a nossa própria energia, e o NAD carregando aí a nossa molécula de hidrogênio. Então a gente vai ter o nosso elemento aí. Então eu vou ter esses dois componentes aí. Um vai ser usado na próxima etapa, que vai ser o ciclo de Calvin, e esse daqui vai ser mandado lá para a cadeia transportadora de elétrons, que vai ocorrer lá no nosso evento de respiração. Então isso vai demorar um pouquinho. Se a gente olhar aqui, a gente pega o tilacoide, então a estrutura que está ali dentro do cloroplasto. Se a gente for pegar a membrana desse tilacoide, aí, o que a gente consegue observar? Que existem algumas proteínas que estão imersas, que estão inseridas nessa estrutura e que desempenham determinadas funções. Basicamente, aí, a gente vai ter um fluxo de elétrons acontecendo nessas proteínas. E esse fluxo de elétrons aí, eles acabam sendo utilizados para alguns processos. Por exemplo, olha isso daqui que eu falei para vocês que vai ser produzido nesse evento aqui. A partir do momento aí que a gente tem a luz, certo? Olha, a luz está aqui no nosso primeiro momento. Aqui a gente tem o nosso fotossistema. Lembram? Complexo antena. Então, eu tenho aí a luz sendo recebida pelas clorofilas. A energia passada de uma para outra, ele manda para o centro de reação. Essa energia é transferida para outras proteínas. E isso vai para um outro fotossistema e por aí vai. Então, a gente vai ter dois fotossistemas atuando aí. E nesses eventos em que eu tenho, por exemplo, a hidrólise, que ocorre no primeiro processo, eu tenho hidrogênio sendo liberado. Esses hidrogênios eles vão ser mandados para uma proteína que chama ATP sintetase, que é basicamente uma proteína que realiza a síntese de adenosina trifosfato. Então, eu vou ter ocorrendo dentro dessa proteína, ocorrendo nessa proteína, e o que ela está realizando? Ela está pegando a adenosina de fosfato que está ali presente, adicionando, certo? Mais um fosfato para o nosso processo de formação de ATP, que é esse ATP que está aqui. Então, ele vai ser utilizado mais adiante. Esse NAD, se a gente observar nesse fluxo, o hidrogênio é liberado e eu tenho a união desses componentes. E esse NAD que está aqui é esse que a gente está vendo aqui como produto. Os dois aí vão ser utilizados futuramente. Nas reações para fixação de carbono, ou a gente pode chamar de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo da redução da pentose fosfato, esse ATP e o NAD que foi produzidos ali, eles, nos processos que dependem da luz, estou pausando a aula um pouco, acho que vocês vão perceber aí, mas é porque a chuva não está me deixando gravar, então estou dando uns tempinhos, umas pausas aí. Mas vamos lá. Então, o ATP e o NAD que foram produzidos ali pelos processos que dependem da luz, eles vão ser utilizados agora para o processo de fixação do CO2, para o processo de redução do CO2 aí, para a gente conseguir produzir açúcar. No caso aí, a gente vai ter essas reações também ocorrendo ali no estroma. E o que ocorre nesse processo aí de redução? Eu vou ter a ação do CO2, certo? Eu tenho energia envolvida, eu tenho um NAD presente e as moléculas que eles estão carregando. Mais a ação de alguém, que a gente vai conhecer já já, a gente vai ter aí a liberação de ADP, que está vindo dessa quebra aqui. Olha, fosfato livre, que está vindo dessa quebra aqui. O NAD, que agora não está mais carregando, olha, tá vendo? Não está mais carregando. E a formação de água. Então, são os eventos que vão estar ocorrendo aí no processo de ciclo de Calvin. O que realmente acontece no ciclo de Calvin? A gente vai ter a ligação, primeiramente, do CO2 com a ribulose 1,5-bifosfato, que é a rubisco, certo? Então, guardem esse nome, que vocês vão ouvir esse nome muito aí, que é a enzima que realiza o processo de fixação do CO2. A gente vai ter uma etapa de redução do produto que foi formado. Então, quando eu tenho o CO2 se unindo a rubisco, eu tenho a formação de um ácido. E esse ácido precisa ser reduzido. Nesse processo de redução, ele passa de ácido para aldeído.
Nesse momento aqui, eu tenho eventos de produção. Então aqui eu já vou ter o açúcar sendo produzido ao final dessa etapa. Meu cachorro está gritando novamente na aula. A gente vai ter a produção do açúcar aí. E a gente vai ter a nossa próxima etapa de regeneração, em que eu preciso que essa molécula inicial aqui de rubisco, ela retorne para o processo. Então, basicamente, essa ribulose ela precisa retornar ao estágio inicial, para que ela consiga se ligar novamente ao carbono e a gente conseguir seguir para um novo processo de fixação. Essas reações aí de fixação, elas foram descritas aí por Melvin Calvin. Então, a gente já teve... existem outros autores que estão presentes nesse processo, que atuaram nesse evento aí de descoberta, em que a gente conseguiu ter noção do que realmente estava acontecendo. E isso foi feito por um processo de autorradiograma, que seria um processo em que eu consegui identificar quais são os componentes que estão atuando ali no processo fotossintético. Então, eu comecei a ter uma ideia de quem são os componentes ali. A partir disso, a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu entender como que essas reações de fixação de carbono funcionam. Em um primeiro momento, nosso primeiro estágio, aí, a gente tem a ligação do CO2. Então, é a ligação do nosso CO2 aí com a rubisco. Então, eu vou ter necessariamente uma reação de carboxilação. Então, o que a rubisco ela vai desempenhar? Ela vai ter um papel de retirar esse CO2, de impedir que esse CO2 seja liberado. Então, ela é uma enzima, certo? Que ela vai estar numa quantidade muito grande quando a gente está falando de enzimas presentes numa folha, e ela é cerca de 50% dos componentes. Se eu tenho a gente considera a vida na Terra, os organismos que a gente tem presentes aí, a gente vai ter a maioria deles dependendo de fixação de carbono que é realizado por essa enzima. Então, como ela está atuando basicamente aí no nível, no nosso primeiro nível trófico, no nível dos produtores aí, a gente vai ter essa enzima atuando muito bem aí nesses eventos de produção de açúcar. Quando a gente tem a ação nos processos de fixação de carbono, a gente tem basicamente 3 moléculas de carbono sendo fixadas por segundo. É uma velocidade relativamente baixa. A gente vai ver que existem plantas que realizam esse processo de uma maneira um pouquinho mais rápida, de uma maneira um pouquinho mais eficiente, e a gente vai vendo aí à medida que isso for seguindo. Aqui a gente tem só a forma da representação da rubisco. A gente consegue ver como que ela se manifesta aí, como que ela se apresenta. Então, basicamente, é a rubisco, se a gente considerar rubisco de grupos de plantas, de grupos de protozoários, de grupos de fungos. Então, vários indivíduos que apresentam aí. A gente vai ter basicamente uma molécula de magnésio. Então, o magnésio ele tem uma atuação muito interessante aí, porque ele é parte da composição da rubisco, então ele está ligado nos processos de constituição de parte da rubisco. Então, se a gente tem déficit desse nutriente, a gente começa a ver que tem alguns danos que acabam ocorrendo no processo da fotossíntese. A rubisco, então, ela basicamente atua de uma forma ativa, mas ela pode estar inativa. Então, quando ela está descarbamilada, ou quando ela não está com a ação do processo na presença de CO2, ela está totalmente inativa, mas existem enzimas que atuam nessa ativação, que é a rubisco activase. Então, elas acabam ativando o nosso processo de atuação da ribulose 1,5-bifosfato, que é a nossa rubisco. Se ela está presente ali, a gente acaba tendo basicamente a ativação dessa enzima e iniciando o processo de fixação de carbono, fixação de CO2. A gente vai ter componentes também que atuam no processo de inibição, então o carboxo é um deles. Então ele atua no processo em que ele inibe a ação da rubisco, então esse processo de fixação de CO2, de acordo com questões ambientais, com parâmetros ambientais aí. O nosso segundo estágio que a gente vai ter
Por exemplo, no primeiro estágio a gente teve o evento inicial de fixação. Então, eu tenho basicamente aí o CO2 se unindo a rubisco. Então, agora a gente tem aí um ácido presente. Só que esse componente ele não pode permanecer sempre dessa maneira. Para ele seguir o ciclo, ele precisa ser reduzido em um aldeído, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o que eu vou ter? A gente vai ter basicamente aí aquele ATP e aquele NAD que foram utilizados lá, que foram produzidos lá atrás, eles vão ser utilizados aqui para esse processo de conversão, certo? Para os processos de conversão que eu vou ter aí e para o processo de síntese de açúcar. Então, eu vou estar utilizando aí esses componentes para eu conseguir sintetizar açúcar à medida que essa fase, que essa reação, que esse estágio aí ele vai avançando. E por último, aí, a gente vai ter o terceiro estágio, que seria a regeneração da ribulose, regeneração da rubisco. Que basicamente é o quê? Olha, se a rubisco ela iniciou lá no comecinho, fez o seu processo de síntese, fez o seu processo de produção de carboidrato, ela foi reduzida e tudo mais. Eu preciso pegar esse componente que está lá no fim, esse componente que foi levado lá no fim após essa fixação, ele agora não consegue sozinho se ligar ao CO2. Então, esse aldeído que eu tenho aqui, ele não vai conseguir se ligar ao CO2 novamente. O que eu preciso fazer para que ele se ligue? Eu preciso agora ter um gasto energético para eu converter esse aldeído a novamente a minha rubisco. Essa rubisco que está aqui pode voltar lá no primeiro estágio que a gente viu. Então, lá no primeiro estágio, para iniciar o processo de carboxilação de novo, o processo de fixação de CO2 de novo, certo? E aí a gente tem esse evento ciclando aí. Em linhas gerais, a gente tem uma cadeia gigante de reações, uma quantidade muito grande aí de enzimas que estão atuando nos processos aí de regeneração, de redução, de fixação. Só que a gente precisa entender o que realmente está acontecendo nessas terceiras etapas. Então, não é nessas três etapas. Não quero que vocês decorem cada um dos processos, não. Eu quero que vocês saibam exatamente o que ocorre dentro de cada uma dessas etapas aí. Então, como no terceiro estágio a gente vai ter a regeneração da rubisco, eu vou ter agora uma enzima novamente disponível para eu iniciar novamente o processo aí de fixação. Então, eu vou poder começar novamente o ciclo de Calvin. Aqui a gente tem um resuminho. Então, o nosso primeiro estágio aí é o CO2 entrando no ciclo a partir do processo de fixação junto com a ribulose, junto com a rubisco. A partir disso, eu tenho um evento de redução, em que eu tenho a utilização daquele NAD, daquele ATP que foi produzido. Para isso aí, eu vou ter um processo de produção de açúcar. Então, açúcar vai ocorrer nesse processo. Então, eu vou ter açúcar sendo produzido nessa etapa de redução. E, após esse processo acontecer, eu tenho que pegar essa molécula após a retirada do meu açúcar, eu tenho que pegar essa molécula a partir de um gasto energético e trazer a rubisco de volta. Então, trazer esse componente que vai se ligar novamente ao CO2 e seguir o processo novamente. Jogo açúcar, regenero, pego um novo CO2. Sou um ácido, sou convertido a um aldeído, libero açúcar. Sou uma molécula agora que precisa ser regenerada, gasto energia, volta a ser rubisco. E aí a gente vai ciclando esse mecanismo aí. Aqui a gente só tem uma representação dos grãos de amido, então onde eles vão ficar sendo armazenados ali. Então aqui a gente tem uma representação do citosol, então do cloroplasto, ele está aqui, o estroma, os tilacoides, então onde estão ocorrendo cada uma das enzimas aí. Basicamente, por esse processo de para eu regenerar esse gliceraldeído, para eu conseguir ter a rubisco de volta, ele seria o nosso substrato inicial, né? Então, basicamente, ele inicia o nosso processo aí para o processo metabólico. Então, a gente vai ter no cloroplasto ocorrendo a nossa síntese de amido, e durante a noite ele é convertido em sacarose, transportado pelo floema, para suprir as demandas energéticas da planta e suprir as demandas que esse organismo necessita.
Basicamente, a regulação do ciclo de Calvin pode ser algo relacionado com a expressão gênica, então as concentrações de enzimas que eu tenho disponíveis aí para cada organismo, e a gente vai ter algumas modificações que ocorrem pós-transcrição. Então, transcrição a gente vai ver ainda lá em melhoramento vegetal, então um processo aí de produção de cópias de RNA, a gente vai conhecer isso ainda, mas todas essas reações de ciclo de Calvin-Benson aí, elas eram chamadas de reações da fase escura. Só que hoje a gente já sabe que elas estão reguladas pela luz, então tem uma ação da luz. E essas enzimas, essa ação da luz, ela é tão importante assim porque ela acaba atuando nos processos de regulação das enzimas que atuam no processo de fotossíntese. E isso depende de características ambientais, como pH e a presença de nutrientes. Então, se eu não tenho isso acontecendo, a gente acaba tendo um prejuízo aí para ciclo de Calvin, um prejuízo para a fixação do CO2. A gente vai ter, em alguns momentos aí, uns processos que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, o primeiro processo que a gente vai conhecer, que ocorre durante o ciclo de Calvin aí, é um evento chamado de fotorrespiração, que é quando eu tenho aí um processo em que o CO2 entra no mesófilo foliar, mas nem todo ele é assimilado, nem todo entra no ciclo de Calvin, e ele acaba saindo para o ambiente novamente, acaba perdendo. Então, a fotorrespiração ela seria um processo em que eu tenho uma perda de CO2. Então, não estou conseguindo fixar esse CO2 no meu processo de eficiência fotossintética. Então, quer dizer que a minha taxa de fotossíntese está sendo um pouco baixa aí. Então, basicamente, para eu conseguir atuar nesses processos de fixação, quando ocorre fotorrespiração, eu preciso ter uma taxa de CO2 muito grande presente para a minha planta, para que isso consiga compensar o mecanismo que ela utiliza para a fixação. Primeiro, então, se a gente considerar aí, o que está ocorrendo na fotorrespiração, então pensem que a gente tem aqui uma célula sendo representada, então a gente tem a célula aí presente, e quando eu tenho a entrada do CO2, esse CO2 atinge a minha célula, esse CO2 ele atinge o mesófilo foliar, ele atinge a célula, ele pode atingir o cloroplasto, mas ele não vai conseguir entrar em ciclo de Calvin. Ele vai ser liberado novamente. Então, ele acaba sendo disperso novamente para o ambiente e não ocorre produção de energia, né? Porque ele nem foi assimilado. Então, a gente não conseguiu realizar nenhuma etapa porque ele não teve ligação aí com a rubisco em nenhum momento. Então, a fotorrespiração aí, a gente vai ter basicamente alguns fatores que aumentam. Então, por exemplo, se eu tenho uma alta quantidade de organismos fotossintetizantes ali próximos entre eles, se eu tenho baixo fluxo de ar, então tenho uma disponibilidade baixa de CO2. Se eu tiver, por exemplo, excesso de calor, então eu tenho muita troca gasosa ocorrendo pelo excesso de temperatura, o processo de falta de água, então impede as etapas iniciais de hidrólise que ocorre na fotossíntese, a concentração de ADO disponível. Então, a gente vai começar a ver que tem muita característica que ocorre, muita característica do ambiente que acaba favorecendo esse evento de fotorrespiração. Provavelmente isso está ligado aí como um processo aí que acaba dissipando o excesso de ATP, certo? Então, por exemplo, pode ter eventos aí que pode ocorrer danos no aparato fotossintético, pode ocorrer danos pela presença desses radicais. Então, a utilização da fotorrespiração, ela acaba facilitando. Então, olha, não vamos estar produzindo tanto desses componentes porque ele pode causar algum dano. Então, com a fotorrespiração, eu acabo impedindo uma produção máxima de nutrientes de componentes que podem ser ruins aí pro organismo vegetal. A gente vai ter plantas que atuam de maneiras um pouquinho diferentes para o processo de fixação de CO2. Um exemplo disso seria as plantas que a gente chama de C4. Então, são basicamente as gramíneas, aí, são extremamente representadas por isso. Nesse caso aí,
quando o CO2 ele entra na minha célula, ele não permanece disponível para fotorrespiração. Então, ele não vai ser liberado, ele não vai ser jogado fora em nenhum momento. Ele permanece e ele vai ser utilizado porque, a partir do momento que ele entra, ele é convertido em um ácido. E esse ácido não fotorrespira. Então, esse ácido carboxílico que foi produzido aqui agora, ele não vai fotorrespirar, então não vou conseguir jogar isso fora, eu não vou perder esse CO2. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala de planta C4, eu vou ter locais diferentes em que o ciclo de Calvin vai acontecer. Então, o ciclo de Calvin ele não vai estar ocorrendo sempre no mesmo local. Se a gente pegar o mesófilo aí de uma planta, a gente vai começar a ver que eu vou ter os grupos, a gente olha para o mesófilo, certo? Então, a gente começa a perceber que eu tenho as células do mesófilo, então tá aqui, e a gente tem também as células da bainha, que seria essa estrutura que está aqui para a gente. Então, um grupo de células que vai desempenhar alguma função. Então, aqui a gente consegue perceber a utilização desse componente, a gente vai ver já para que ele serve. Então, o que está acontecendo aí? Quando eu tenho aí a entrada do CO2, a primeira coisa que acontece é um evento inicial de ligação. Então, eu vou ter uma enzima chamada fosfenolpiruvato carboxilase, que ela atua nos processos de conversão desses componentes em um ácido carboxílico. A partir de agora, esse CO2 não é perdido. Esse CO2 não vai embora. Então, o que acontece agora? Esse componente aqui que foi carboxilado, então ele está repleto de carbono, que ele passou, de CO2, que ele passou por esse evento, ele precisa também atuar em um próximo processo. Esse processo de ligação inicial vai estar ocorrendo lá na célula do mesófilo. Só que agora eu tenho esse componente que está carregando esse CO2. Para ele seguir a etapa que vai ocorrer lá na célula da bainha, ele precisa passar por um evento de descarboxilação. Então, basicamente, aí vai ser um evento em que esse componente libera esse CO2 que foi inserido aqui no início. Esse CO2 agora é passado para o ciclo de Calvin. Não fotorrespiro, não perco esse CO2, já entro direto em contato com a rubisco e eu não vou ter eventos de fotorrespiração ocorrendo aí com esse indivíduo. Então, qual que é a diferença de planta C3, que é a que fotorrespira, com a C4 aí? A C3, o CO2 ele chega, ele precisa ter a ligação com a rubisco para seguir o processo. Se não ligar, a planta pode fotorrespirar, então simplesmente perder esse CO2. Agora, quando a gente fala de C4, o CO2 entra e a gente já tem uma enzima ali esperando para convertê-lo em um ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico não vai, de maneira nenhuma, aí, ser eliminado por fotorrespiração. Então, isso está acontecendo ali na célula do mesófilo e eu impeço que a minha planta fotorrespire. Eu passo por um processo de descarboxilação para jogar esse CO2 para o ciclo de Calvin. E aí, eu sigo as etapas que a gente já viu. Aqui a gente tem uma representação bem basiquinha aí do que está acontecendo. Então, a gente vai ter o CO2 chegando, ele vai ser convertido em um ácido carboxílico aí pela nossa enzima. A gente vai ter agora um processo de isso tudo ocorrendo aqui na célula do mesófilo. A gente vai ter um evento em que eu tenho um processo de descarboxilação para pegar esse carbono aí e jogar esse carbono para o ciclo de Calvin. Então, agora, na nossa próxima etapa da célula da bainha, eu vou retirar o CO2. E esse CO2 entra para o ciclo de Calvin e segue as etapas normalmente. A gente vai ver que tem algumas variações, então nem sempre isso nem sempre é tudo igual aí, porque a gente vai ter compostos diferentes entrando nesse ciclo. Então eu posso ter um composto derivado de carbono que apresenta 4 carbonos, um malato, aspartato com 3 carbonos, piruvato e alanina. Mas basicamente todos esses aqui, nesse processo que vai ocorrer na célula da bainha, precisa passar por etapa de descarboxilação, para esse CO2 ele ser mandado aí para o ciclo de Calvin. Basicamente são plantas aí de clima quente, então plantas que demandam de uma alta intensidade luminosa, plantas que conseguem permanecer em altas temperaturas e por aí vai.
Basicamente, como características dessas plantas aí, são organismos que apresentam uma baixa taxa de fotorrespiração, quase não fotorrespira, vão apresentar uma alta taxa fotossintética, então realiza muita fotossíntese, tem uma produção muito grande, acabam tendo uma baixa taxa de perda de água. Eu não vou estar utilizando a água para esse processo de fixação, então eu vou estar utilizando o ácido carboxílico, então isso favorece bastante. E a estrutura da folha, em alguns momentos, pode ser característico, em processos de utilização de luz e água, mas isso não é específico para muitos grupos aí não. Tem um custo energético mais alto, mas como a produção também é muito alta, eu acabo sendo plantas que têm uma capacidade de crescer aí do que a gente olhar grupos de C3 quando a gente considera temperaturas altas. A gente vai ter também mecanismos de fixação que ocorrem para cactáceas, para crassuláceas, que seria aí as plantas que usam a via CAM. O que muda nesse processo? Basicamente, eu tenho um ácido presente aí novamente. Então, eu tenho um ácido que realiza o processo de ligação com o CO2. Então, o CO2 atmosférico chega, PEP carboxilase faz a produção do nosso ácido, certo? E esse componente ele precisa ser mandado aí para o nosso processo de realização do ciclo de Calvin. Essa primeira etapa de produção do ácido a partir do CO2 que entra, vai ocorrer necessariamente à noite. E a etapa de descarboxilação e jogar esse CO2 no ciclo de Calvin vai ocorrer durante o dia. Então, a diferença entre elas são, se eu for pegar grupos de C3, fotorrespiram, o CO2 ele é liberado, ele não é assimilado e pode ser liberado. Se a gente pegar a C4, ela tem uma fotorrespiração muito baixa, porque quando o CO2 entra, ele é convertido em ácido lá no mesófilo. E ele vai ser descarboxilado lá na célula da bainha e entra no ciclo de Calvin. E quando a gente chega em planta CAM, eu vou ter à noite o CO2 chegando, tendo a minha formação do ácido a partir da PEP carboxilase, e a gente vai ter a descarboxilação e a próxima etapa para o ciclo de Calvin ocorrendo durante o dia. Então, são maneiras que vocês conseguem aí separar esses dois grupos de plantas. Basicamente, esses três grupos de plantas. Basicamente, aí, ocorre um processo de evolução convergente entre as plantas CAM. A gente tem convergência evolutiva, então vários grupos extremamente diferentes acabam desempenhando uma mesma forma fisiológica para essa realização, para essa produção de açúcar. Então, se eu for olhar em termos de características desses indivíduos, são plantas que têm a cutícula extremamente grossa, então elas são plantas de áreas realmente quentes, com uma baixa quantidade de água, e até não usa tanto, porque vai estar utilizando esse processo a partir de ácidos e abrindo estômago à noite, então acaba facilitando para esses indivíduos aí, porque a taxa de abertura de estômago é muito pequena. Gente, então isso foi um resuminho da aula aí, espero que tenha ajudado. Vocês podem me mandar questões aí no momento da aula, nos horários da aula, eu estou disponível para vocês. Só de vocês me gritarem lá. Eu vou montar um resuminho para vocês, um mapa mental sobre ciclo de Calvin e sobre fotorrespiração C3, C4 e CAM. Porque eu acho que facilita um pouquinho, em alguns momentos acaba ficando meio confuso, principalmente se a gente não tem esse contato direto aí. Mas, qualquer dúvida, vocês me chamem que a gente consegue resolver isso daí. Tchau, tchau.